Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Neste momento a gente inicia uma conversa com Lúcio Gregory, que é engenheiro civil de formação pela Politécnica da USP, pós-graduado também pela USP, e foi secretário de Transportes da gestão da Luiza Erundina na Prefeitura de São Paulo entre 89 e 92. É com ele que a gente vai tirar alguns esclarecimentos, informações e conversas sobre a tarifa zero. Antes de tudo, Lúcio Gregory, salve, bem-vindo. Agradeço abrir a sua agenda para essa conversa. Professor, obrigado a você, Francis. Uma cidade sem catracas é possível? Tanto é possível que hoje no Brasil já existem 85 cidades com catraca livre. A maior delas com cerca de 400 mil habitantes na cidade do Ceará. E, além disso, a variedade de lugares e estados onde existem prefeituras e cidades e prefeituras em que o transporte coletivo é de tarifa zero. Portanto, não só é possível, como é bastante possível, já que 80 cidades o fizeram sem nenhuma grande reforma tributária, sem gigantescas movimentações monetárias, mas simplesmente fazendo pequenos reajustes, um aqui, outro ali. Uma delas, por exemplo, diminuiu bastante as despesas com fretamento de veículos particulares para entregas de documentos da prefeitura, organizou de uma outra forma melhor. A outra fez um rearranjo com as empresas locais sobre aquele vale transporte. Ao invés de fazer aquele negócio de a partir de um certo valor você não tem mais vale transporte, porque o que você paga é mais do que pagaria no transporte, fez um valor único para todos os funcionários e várias empresas toparam, e com isso o município fez tarifa zero. Tem outros que aproveitaram pequenos ajustes que foram feitos no orçamento desse ano e removeram esses reajustes pequenos de muito pequenas coisas da prefeitura para um fundo que financia a tarifa zero. Em resumo, as 85 cidades fizeram a tarifa zero sem grandes movimentações e grandes problemas. Agora, se você disser, de repente, uma cidade maior, uma capital com mais de 1 bilhão de habitantes, sei lá, estou falando um número referencial, pode ser que tenha uma certa dificuldade, que nem esses rearranjos orçamentários sejam suficientes para bancar a tarifa zero. Não é por outra razão que a ex-prefeita Luiza Erundina fez uma PEC, a PEC 25, que agora está já em fase de trâmite, já saiu da presidência e já está num grupo, né, que vai dizer as alternativas para financiar a tarifa zero. Os municípios que fizeram a tarifa zero até aqui, desses 85, praticamente nenhum deles criou imposto novo. Simplesmente fez rearranjo. Não existe nenhum imposto novo nas 64, né, cidades que já criaram. Nas 85 cidades que já criaram a tarifa zero, não tem nada de... É tudo rearranjo de orçamento existente, ou então um pequeno rearranjo, aumento de uma taxa qualquer, e aí pega uma parte dela, usa para o fundo de transportes. Esse exemplo que eu dei de remanejamento de verbas, de gastos, de uma certa forma, desnecessários da prefeitura, e assim por diante. Então, está comprovado que primeiro, que uma quantidade enorme de prefeituras pode fazer tarifa zero sem maiores problemas. Então, quem paga a conta da tarifa zero é o orçamento público. A questão de ou remanejando, ou, dependendo do tamanho da cidade, rearticulando taxas municipais que possam adicionar o custo, não é isso? Exato. E a pergunta que se faz é, e por que é o orçamento público que deve pagar a tarifa zero? Porque, pasme você, né, a quantidade de pessoas que não usam o sistema de transporte coletivo é gigantesca. Há estudos aí que mostram que, sobretudo mulheres, negros
e crianças são os que menos utilizam porque não tem recurso para fazer, porque não tem o vale transporte, não tem nada disso aí. O transporte coletivo é muito mais do que o direito de viver. Para mim, é o direito de viver minimamente adequadamente nas cidades. Por que eu digo minimamente isso? Porque você vai verificar, tem gente que não conhece certos lugares da cidade porque não tem dinheiro para ir lá. Por quê? Um profissional da família trabalha e tem o vale transporte. Para ele, vale transporte durante os dias úteis, né? Aí chega no sábado e domingo, quem tem que pagar a conta são eles, né? Agora, você imagina, em cidades que tem tarifa aí, sei, 5, 6 reais é comum hoje em dia. Você imagina uma família de um pai, uma mãe e, vamos dizer, 2 filhos, vai? Um casal modesto em reprodução, tá? São 4 pessoas, né? Dá 20 reais para ir, 20 reais para voltar. Isso se ele usar só um ônibus, tá? Ou uma coisa qualquer integrada. Não vai ao lazer, não vai à igreja, não visita a família, né, professor? Não dá. Ele não tem recurso para fazer isso em 8 vezes por mês, né? Dá 320 reais. É 10% do que o cara ganha. Não dá. Então não vai. Não é por outra razão que eu disse a você. Mas cerca de 50% das pessoas de São Paulo não conhecem o Parque Ibirapuera. Nunca foram lá. Eu estou citando o Parque Ibirapuera de São Paulo que eu conheço, né? Deve ter tem, certamente, lugares estratégicos de turismo, de passeio, fim de semana, etc. Um monte, pode fazer essa pesquisa aí, uma quantidade gigantesca de pessoas nunca foi lá e nunca vai, né? Uma das críticas que levanta a tarifa zero seria exatamente a isso. O sistema aguenta aumentar em uma proporção tão grande, aqueles que nunca saíram passaram a utilizar. Vai ter que aumentar muito. É só a questão do planejamento? Tem que fazer um sistema. Geralmente, né, para você ter uma ideia, bom, em primeiro lugar, que não precisa aumentar tanto. Uma razão que não precisa aumentar tanto assim, quer dizer, você diz, hoje, números hipotéticos, hoje transporta 1.000 pessoas, vamos dizer, 1.000, tá? Ou 1 milhão. 1 milhão de pessoas mês. Se você fizer tarifa zero, vai passar para 2,5 milhões, grosso modo. Estou chutando, tá? E de onde é que vem dinheiro? Acontece que uma parte desse 1 milhão que usa só em horários de um certo tipo. E nos horários chamados de entrepico, os ônibus não andam razoavelmente vazios. Então, uma boa parte de pessoas que vão ser transportadas vão usar o mesmo sistema de hoje que está sendo, aspas, subutilizado por causa da tarifa. Então, é um aumento relativo. Claro que... E o fato de circular na cidade, geralmente, quando o trabalhador vai ter tempo, que é no domingo, no final de semana, que ele tem a liberdade de poder se livrar do trabalho, na verdade... Se ele fosse deslocar, pode ser restaurante, lanchonetes, comércio informal, que está sendo movimentado, né, professor? Exatamente. E isso está comprovado. Nas cidades que têm tarifa zero, houve aumento de 3,5% a 4% na movimentação financeira do comércio em geral, né? Tem até uma cidade, Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, que tinha feito tarifa zero do sistema de transporte coletivo. E, por alguma razão, a Câmara não votou os recursos necessários no ano seguinte e ela cortou a tarifa zero. Você só pode pesquisar isso na internet, na Rede Globo. O presidente da Associação Comercial de Santa Bárbara do Oeste foi na Rede Globo foi reclamar, está dizendo assim, houve uma queda enorme do faturamento do setor comercial da cidade com o abatimento da tarifa zero. O cara dá tarifa zero de volta, porque tarifa zero significa mais dinheiro para mais setores, né? Então tem essa vantagem adicional ao fato de que as pessoas passam de fato a desfrutar aquilo que se chama cidade, porque tem gente, uma enorme quantidade de pessoas no Brasil que não vivem numa cidade, vivem num pedacinho de terra que lhes permite fazer as coisas a pé e assim por diante. Não tem
Não chegaram ainda. Direito à cidade garantido. Não chegaram nem aqui nada, direito à cidade, coisa nenhuma. Fica aí no seu lugar e não me aborreça. Né? Então, isso está comprovado pelas tarifas zeros que estão acontecendo aí, que estão quadruplicando, triplicando, duplicando a quantidade de passageiros transportados. Onde é que as pessoas estavam? Estavam em casa ou andando a pé, o que é possível. Agora, ainda nesse tema da viabilidade da tarifa zero, um dos elementos que o senhor coloca, na verdade, dois aqui que eu vou destacar, não tendo toda a parafernália para cobrar a passagem, o senhor calculou, estimou que só isso é quase 30% do custo do transporte, não é isso, pessoal? Não sei, hoje, dados de hoje eu não tenho os novos sistemas adotados, etc., mas deve andar em torno de 20% a 30%. Né? Só um gasto mal gasto. Desaparece quando a tarifa passa pois é, só isso já significa que você tem apenas 70% do gasto necessário, né, para fazer tarifa zero. E a segunda coisa que o senhor coloca tem que reformar a própria forma de organização do sistema de passageiro cobrado por quilômetro rodado. Como é que é isso? Não só. Isso é um escândalo e uma vergonha. Isso agora... Vou mudar um pouco o tom da minha fala, porque agora é de um cidadão brasileiro indignado. Em 1885 ou 1875, Dom João VI fez a primeira concessão de transporte coletivo no Rio de Janeiro para o sargento-mor do palácio, veja só. Né? Bom, vamos admitir que tenha sido tudo certinho, e ele fez o sistema e era cobrado pela tarifa, né, sendo que cada cidadão pagava o valor do seu transporte. Esse sistema vige até hoje. E o que esse sistema mostra? Que o passageiro é considerado um custo para o sistema. Repare bem, você pode fazer pesquisa na internet, você vai ver a quantidade de vezes que os donos de ônibus, presidentes das associações de proprietários de empresas de transporte coletivo, falam da necessidade do reajuste tarifário, porque o passageiro está custando mais do que não sei o quê, blá, blá, blá. Acontece que passageiro num sistema de transporte não é custo, é receita. Sabe o que foi necessário acontecer para o pessoal começar a raciocinar assim? Foi a pandemia. Na pandemia aconteceu o quê? Desabou a quantidade de passageiros. Se passageiro fosse custo, como eles dizem que era até então, o custo do sistema devia ter despencado, não é verdade? Não. O custo do sistema não despencou. E aí eles botaram a boca no mundo, dizendo que precisa mudar esse negócio aqui, porque a pandemia provou que está tudo errado, não sei o quê. Né? Então eles fazem algumas jogadas. Eu estou falando de jogada porque é jogada. Então faz assim, tem a tarifa cobrada do usuário e a chamada tarifa de remuneração. Então, é uma forma de você dizer que a tarifa cobrada do usuário é menor do que a tarifa de remuneração. Pode ser. Só que a tarifa de remuneração, de novo, é calculada como se o passageiro fosse custo, ou seja, continua um equívoco que leva a quê? Né? Na verdade, você aumenta muito mais o custo necessário do sistema e, pior, torna atraente andar com ônibus lotado. Por quê? O custo efetivo do sistema é o quê? O ônibus sai do ponto A, vai até o ponto B. Ele gasta X de combustível, óleo diesel, sei lá, X% de pagamento para o cobrador e para o motorista, calculado pelo salário mensal, né? Então isso dá o custo daquela viagem. E não como ele é calculado. Não é o passageiro que custa. É o ônibus andando que custa um certo valor por quilômetro. Se você paga esse valor, o proprietário da empresa de transporte não tem nada a ver se o ônibus anda lotado, vazio, etc. Não é problema dele. Como de fato não tem que ser. É um problema da administração municipal, no caso. Então, a primeira coisa que nós estamos propondo, hoje é um projeto de emenda constitucional da ex-prefeita Luísa Erundina, deputada federal, e que já está numa comissão específica de análise, e mais uma outra comissão, e depois pode ir eventualmente à votação, vamos ver.
né? E está muito bem coordenado e assim por diante. Então, a primeira coisa que ela propõe é a mudança do sistema de remuneração. E aí é que entra também a contribuição do uso do sistema viário. Então, você faz um fundo e paga a empresa pela quilometragem rodada, tá? E não por quantidade de passageiros transportados. Ela deixa de ter qualquer envolvimento com a quantidade de passageiros transportados. Para ela será indiferente ter ônibus vazio ou cheio andando, que ela vai receber a mesma coisa pelo quilômetro que ela rodar, já que a diferença entre um ônibus cheio ou ônibus vazio de quilômetro rodado é muito pequenininha, relativamente pequena, não significante. Então, primeira coisa, no Brasil precisa mudar uma regra do jogo vergonhosa estabelecida pelo rei, o rei Dom João VI, há cento e não sei quantos anos, em que o passageiro de transporte coletivo é considerado um custo e o custo vira tarifa. Tá? Segundo lugar, foi feito no Rio de Janeiro uma concorrência de uma linha de BRT, e que é uma ideia notável. Quer dizer, além da empresa ser contratada e remunerada por quilômetro rodado, e não mais por passageiro transportado, eles fizeram uma outra coisa. Eles separaram uma empresa que faz transporte de pessoas, tá? de uma empresa que freta ônibus. Por que isso? Porque, na verdade, quando você mistura as duas coisas, começa esse negócio de ser vantajoso você ter mais gente e ônibus lotado do que... Né? Ou então uma disputa por que linha eu vou fazer, que linha eu não vou fazer, etc. Então, o ônibus é fretado, uma empresa freta. Você freta 500 ônibus de uma, necessário para a cidade toda, várias empresas fretam. A empresa que freta simplesmente cobra de você a quantidade de quilômetros que ela andou, você paga pelos quilômetros, tchau. E uma outra conjunto de empresas vão operar esses ônibus. Vão ter motoristas, cobradores, etc. E, então, ela não tem nada a ver, ou seja, a empresa que freta não tem nada a ver com a quantidade de passageiros. E a empresa que opera também não tem nada a ver com tá certo? Então, você sai dessa mistura inconveniente de empresário de ônibus ficar pedindo coisa para reajustar valor, o que vai influindo na quantidade de passageiros transportados. E a outra coisa acaba com a garagem de propriedade de uma determinada empresa numa área. Explico só um pequeno detalhe. Os sistemas de transporte coletivos urbanos são monopsônios. O que quer dizer isso? Vocês conhecem? Um sistema não concorrencial. Ou seja, ao contrário do sistema concorrencial, onde você tem uma demanda que varia conforme a oferta, né? No sistema monopsônio, a quantidade de mercadoria transportada é constante, independe da quantidade de prestadores de serviços. E os transportes coletivos são assim, tanto faz você ter 5 mil ou 10 mil passageiros, a quantidade de passageiros vai ser transportada, 5 mil ou 10 mil, independentemente da quantidade de ônibus que você ofertar. Margaret Thatcher, insuspeita política de direita na Inglaterra, e pior, aquele outro cavaleiro aqui do Chile, que me falha o nome agora, o Pinochet, né? Também chegaram lá com um negócio de democracia, vamos fazer sistema concorrencial no sistema de ônibus em Londres e em Santiago do Chile. O que acontece no mercado monopsônio? Onde tem bastante demanda, tem um monte de gente querendo fazer o serviço. Então você ia na Avenida Bernardo O'Higgins, em Santiago do Chile, fazia assim com a mão e vinham 5 pirueiros disputar o seu transporte. Você ia na periferia de Santiago do Chile, você podia passar o dia inteiro com as duas mãos erguidas e acenando, que não vinha nenhum ônibus te pegar, porque a demanda era ridiculamente baixa. Tá? Por essa razão, no sistema monopsônio de transporte, que é o sistema de transporte coletivo, você faz uma área, e nessa área só uma empresa opera. Tanto as linhas rentáveis como as linhas não rentáveis. Tá?
Então, mas claro que isso faz o quê? E a garagem é dela. Passado uma concorrência, 2 no máximo, isso vai lá 20 anos atrás ou mais, essa empresa é a única concorrente. Porque ninguém mais vai entrar, porque para entrar precisa ter uma garagem. Então, se a gente vai comprar um terreno, fazer uma garagem, contratar gente e corre o risco de ganhar a concorrência e jogou dinheiro pela janela. Tá? Então, passado um certo número de tempo, o sistema monopsônio dá origem a isso. Tem empresa de ônibus em São Paulo que há mais de 60 anos opera a mesma área. Ou seja, não tem concorrência nenhuma. Professor, outra questão é relativa à transparência, né? Não tem transparência, aqui em São Luís é muito escondido, não se acessa a planilha de custos, para você dizer que a tarifa zero é inviável. Bom, isso é um detalhe, né, que, de resto, não é incomum nas prefeituras em relação a outras despesas. Estamos falando aqui de transporte, né? Mas essa não transparência já existe em várias outras despesas do poder público no Brasil, em geral, e dos municípios em particular. Isso aí se resolve de uma maneira, não tem outra maneira que não seja a pressão das forças populares democráticas de, por exemplo, quando você vai fazer uma concorrência, agora, por fretamento, né, você tem que ter uma referência de quanto custa o quilômetro rodado de um ônibus, né? E aí ver se você está contratando por um valor compatível com esse valor calculado, e assim por diante. Ou seja, aí já é um problema de outra natureza, mas que não é particular da tarifa zero. Isso que é importante dizer, porque as pessoas dizem, não, a tarifa zero vai exigir controle, e a atual não exige, né? Então, percebeu? Esse tipo de coisas sutis, né? Então, a falta de controle dos sistemas de transportes coletivos do país existe independente de tarifa zero. Portanto, a tarifa zero não, simplesmente muda a quantidade de valores em jogo, mas continua tendo a obrigação de ter um sistema de controle mais eficiente. Agora, como você vai pagar o quilômetro rodado, é uma forma simples, você bota controle eletrônico de quilometragem. Esse aí não tem jeito de blefar, não tem jeito de embrulhar. Aí torna público isso. Agora você vai ver, ele rodou tanto, recebeu tanto, tá tudo bem. Os empresários só querem a catraca eletrônica, o sistema eletrônico de fiscalizar o ônibus rodando, não, né? Em relação à catraca, eu faria outra consideração. Com a tarifa zero, acaba com essa coisa nojenta, vergonhosa que é a catraca. É uma coisa horrorosa que existe no sistema de... Eu acho não conheço sistema de transporte coletivo no planeta Terra que use catraca dentro da... Além de ser humilhante, de baixo, se sujando horrorosa, tudo pagar passagem, ainda por cima ocupa 3 ou 4 lugares. Sim. E ainda ocupa 4 lugares, a menos por veículo, né? Numa cidade com 1.000 veículos, são 4.000 lugares a menos na cidade, né? Então, irracional, né? Além de tudo, acaba com esse negócio de catraca livre, bobeira desse tipo, né? Professor, para onde eu falo algumas coisas nesse, com uma certa outra ênfase, crítica que a tarifa zero sofre. Para onde vão os cobradores? Deixa de ser cobrador. Uma boa parte, certamente, pode migrar para a condição de motorista. Né? Você vai fazer um treinamento e o sujeito vira, o que é bom para ele, inclusive, porque é muito melhor ser motorista, quanto de rendimentos, forma de tratamento que você tem, do que ser cobrador. Em segundo lugar, os cobradores, além de cobradores, no sistema de transporte coletivo, eles têm uma função que é, uma pesquisa em São Paulo demonstrou isso de maneira escandalosa, mais de 70% dos entrevistados falaram, ele controla e organiza as coisas que acontecem dentro do ônibus, né? Uma vaga, um sujeito está sentado, sei lá, ocupando metade um banco e meio, coisas dessa natureza, nos passageiros que estão em pé, melhor organização. Então ele tem uma certa função também de organizar as coisas que acontecem no veículo. Então uma parte eu acho que migra para motorista e uma parte vai continuar trabalhando, só que em vez só não cobra tarifa,
né? Mas vai continuar organizando as coisas. Passa a ser um orientador de informações dentro do ônibus. Né? E a longo prazo, isso. E a longo prazo essa quantidade vai diminuindo e mais gente vai sendo motorista e fazendo outras coisas, né? Do que cobrador, que é uma atividade, no fundo, com todo respeito aos profissionais existentes, é uma atividade muito desgastante no final. Não acrescenta nada para você em termos de mercado de trabalho, né? Você que é cobrador de ônibus vai fazer o quê? O motorista de ônibus vai ser motorista de caminhão, motorista de táxi, motorista de Uber, mas o cobrador de ônibus não tem muito o que fazer, né? A não ser cobrar tarifa de ônibus, né? Então, tem essa parte também. Professor, caminhando aqui para encerrar a nossa conversa, a tarifa zero foi idealizada pelo senhor em 89, numa situação de identificar como que esse direito de mobilidade não estava garantido em São Paulo, na gestão da Erundina. Li os artigos, como a entrevista que deu para a Unicinos. Mas hoje, em 2023, o que era uma coisa do PT, da esquerda, lá em 89, em 2023, se a gente for olhar o conjunto dos partidos, dos prefeitos, nessas 85 cidades do Brasil que já tem tarifa zero, e até mesmo em São Paulo, o prefeito atual, que é bolsonarista, já levantando essa hipótese, a ideia está se universalizando? Completamente. Às vezes, uma das coisas que me chamou a atenção foi realmente... eu fiz uma viagem visitando algumas cidades de tarifa zero, e numa delas reuniu-se um grupo de 4 ou 5 prefeitos, e cada um de uma sigla partidária, que nada a ver com PT nem PSOL, né? E eles fizeram falas e discursos explicando o sistema que estão absolutamente sintonizados com o pensamento que a gente tem. Eu fiquei agradavelmente surpreso. E, mais ainda, desagradavelmente surpreso, porque PT e PSOL são dos últimos partidos que estão discutindo e propondo tarifa zero. Pasme você, é o Brasil de Dom João VI, né? É impressionante. E tarifa zero, na verdade, é o que o Suplicy lá atrás, o tempo todo, levantava da renda mínima, que acabou realizando um grande programa de transferência, hoje chamado Bolsa Família, já foi Programa Zero, Bolsa Escola, etc. É uma luta que tem que ser travada, não é isso, professor? Exatamente. Agora, eu não tenho dúvida que a tarifa zero vai provavelmente acontecer, mas ela pode acontecer dentro de 1, 2, 3 anos, ou mais não sei quantos anos aí, até a coisa ficar realmente insustentável, totalmente insustentável. Então, acho que a votação da PEC da Luísa Erundina não é pelo fato de ser da Luísa Erundina, é porque ela vai ao ponto, né? Ela estabelece a tarifa zero, ela propõe a criação do Sistema Único de Mobilidade, tal como o SUS, né? Então você pode ter isso em vários lugares, de várias maneiras, tudo integrado, e propõe a criação dessa cobrança do uso do sistema viário pelos veículos. Quer dizer, é uma coisa impressionantemente fundamental, né, para o funcionamento mínimo das cidades, do que está no século 1888, lá no tempo de Dom João VI. Francamente, os brasileiros precisam começar a ter vergonha na cara. E o pessoal diz, o público não funciona. Você não faz transplante, você não faz tratamento altamente especializado de câncer, se não for no sistema único de saúde. A questão é de quebrar essa ideia de que o público não funciona, não é isso? Exatamente, exatamente. E isso está começando a acontecer. A PEC da Erundina está trazendo esse assunto para o nível de discussão e implementação necessária. Então, tem duas coisas que jogam no sentido de que a sociedade brasileira se empenha para a aprovação desses projetos de emenda condicional, e a gente começa a falar de transporte coletivo de uma outra maneira que não a de um lugarzinho que a gente ganha um dinheirinho fazendo uma porção de pequenas sacanagens, né? Aqui em São Luís vai completar em 2024 45 anos da luta dos estudantes da greve de 79 pela meia passagem. Aí eu estava pesquisando, pegando jornais de época,
em 79, os donos de ônibus já diziam que era inviável fazer a meia passagem, que o sistema ia quebrar, etc. São os mesmos donos, as mesmas famílias, 45 anos depois, que não quebraram, né? Então é um negócio muito rentável, né, não, professor? Exatamente. Então, acho que... Então tem essa dupla face nessa discussão da tarifa zero, né? Uma que é a questão do transporte coletivo em si mesmo, de uma maneira decente, e a outra que deixe de existir esse flagelo nacional, que é o transporte coletivo urbano, por conta de uma forma desorganizada intencionalmente para privilegiar um pequeno grupo de pessoas que são os proprietários das empresas de ônibus. Ok, eu conversei com Lúcio Gregory, engenheiro, formado pela Politécnica da USP. Vi até um comentário no Facebook: ninguém é perfeito sobre a Politécnica da USP, mas super experiente no debate sobre a mobilidade, é uma das referências da tarifa zero. E agradeço, professor. Professor, uma das postagens que tem feito nas redes sociais defendendo a ideia, isso é coisa de doido. Tarifa zero é coisa de doido, professor? Não, não é. Eu não sou doido, nem você e nem a maioria do povo brasileiro é doida. Nem 85 prefeitos dos mais diversos partidos no Também Brasil, não são doidos. Professor, valeu, muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. Tempo aqui conosco. Sigo à disposição sempre. Salve São Luís, uma tarifa zero.